Ok, família, você que já está no ar, pode começar a partilhar, é de interesse público. O assunto que trago agora é de grande utilidade pública. Peço que comece a partilhar para que a mensagem efetivamente chegue a quem de direito. Hoje nós queremos falar sobre o encontro que resultou do pedido de audiência com caráter de urgência, em que remetemos à instância de Sua Excelência a Senhora Ministra de Estado para a área social, enaltecer entre linhas a celeridade sobre o direito de resposta relativamente ao dossiê remetido à sua instância, dizer que nós, como podem aqui observar, a Sua Excelência a Senhora Ministra de Estado para a área social, remetemos precisamente no dia 4 e sensivelmente no dia 9 já tínhamos a ligação do seu gabinete para nos dizer que marcaram esta audiência precisamente para o dia de hoje. Hoje, salvo erro, são 16 de 1 de 2023. Portanto, estávamos expectantes, sim, que de resto poderia haver alguma benevolência, alguma complacência, algum espírito de sentido humanista por parte da senhora ministra, que de resto responde por uma qualidade de grande e relevante responsabilidade pública, e que no domínio social, em nosso entender, ela tem uma grande relevante importância para interceder, advogar, sobretudo a favor dos grupos populacionais mais vulneráveis, os mais pacatos, os mais indefesos, os que não têm beira nem era, os que de resto vivem ao relento, vivem de forma aterrorizante, subjugado à extrema indigente e pobreza, e que se alimentam dos contentores de lixo, dormem debaixo das pontes, sobre todos os riscos possíveis que atentam contra a sua vida humana. É assim que, no âmbito da causa Zero Criança na Rua, temos desenvolvido vários atos subsequentes para chamar a atenção às instâncias governativas apelativamente sobre a grande necessidade que se impõe de se olhar para este tecido social humano que são as crianças de rua. Crianças, eu não estou a falar de adultos, eu só estou a dizer que há uma grande e relevante necessidade de se olhar com muita preocupação a situação que tem a ver com as crianças da rua. Portanto, é nosso entender que se elas, do ponto de vista constitucional, gozam de prioridade absoluta, gozam de tutela absoluta, gozam de proteção especial, gozam de assistencialismo especial, por que estamos a focalizar? Por que estamos a banalizar? Por que estamos a fingir que não estamos a ver? Agindo sobre incúria, sobre inação, sobre omissão de um dever, de um dever extremamente fundamental, que é de proteger o superior interesse dos menores. Eu quero perceber o que está a passar. Por que não podemos agir com empatia? Até porque no âmbito do contrato social, não seria nenhum favor que estaríamos a nos fazer. Porque, se olhar bem,
Embora a situação de extrema vulnerabilidade dos menores é um problema de Estado, quem representa o superior interesse dos menores é o Estado. Não é só um problema do governo, é um problema do Estado, é um problema da sociedade, é um problema das famílias totalmente desestruturadas. Mas se olharmos para isso e estamos a passar nos carros porte de gama, vá lá, em plena luz do dia, olhamos de lado porque não queremos nos deparar com aquela situação horrenda, horripilante, extremamente desumana, em que são submetidas essas crianças, porque não respondem por si. Não respondem por si. Então, alguém deve advogar a favor delas. Ora, é assim que nós despoletamos uma série de solicitações na forma de pedido de audiência, previamente preliminar, cautelar, preventiva com caráter de urgência, para a senhora Ministra de Estado para a área social, para a senhora Ministra da Ação, da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, para o senhor Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, e remetemos de igual modo para a sua excelência o senhor Governador da província de Luanda. Está aqui, GPL acusou precisamente a recessão, isso data de 4 de 1 de 2022. Lamentavelmente, dentre todos esses órgãos ministeriais e governativos que nós remetemos a solicitação no interesse superior da nação e dos menores, para apelativamente advertir que estamos a chegar ao caos, estamos a atingir um nível que depois vai se tornar irreversível. Não se poderá reverter o quadro da situação. Quem respondeu até agora foi, de forma célere, o gabinete da senhora Ministra de Estado para a área social. Os outros, não sei se não têm a bom rigor, a consciência jurídica de que são efetivamente servidores públicos. E essa é a questão. Porque o servidor público deve ter vocação natural para governar. E como dizia Jesus Cristo, que o servo é aquele que vem para servir os outros e não aquele que se serve a si próprio. Por isso lavou o pé dos discípulos. Por isso não aceitava subir a jumenta enquanto houvesse pessoas debilitadamente, fisicamente falando, pior do que ele, que pudesse merecer daquela graça. E deu a vida a favor da humanidade. O que nós procuramos hoje são líderes políticos com mente cristocêntrica, capazes de se doarem a si próprio, capazes de se entregarem a si, se possível se sacrificando a si para que os outros beneficiem, para que os outros vivam. Mas nós, no âmbito também da boa-fé, e porque sempre foi essa a nossa linha, de marcha, é sempre no âmbito da boa-fé, queremos exortar apelativamente as instâncias governativas desse país, todos, a sociedade civil em geral, as famílias, mormente, que têm a vocação primária de responder no âmbito da tutela efetiva dos direitos superiores dos menores, para todos, de forma conjunta, traçarmos um plano estratégico de ação operacional, de resgate, de realojamento, de reextensão, de reeducação, de ressocialização desses menores. É o futuro da Angola que está em causa. Ou não estamos preocupados com o futuro dessa nação, ou estamos amaldiçoados para, de forma condenável, viver como escravo. Ou há uma certa irresponsabilidade consciente de não modificar o quadro da situação. Eu não sei se é pecado nascer em Angola, se é crime nascer em Angola. Por que que eu digo isso? Permitam-me. Não tenho nenhum interesse pessoal, até porque já demonstramos isso de forma clara.
Não preciso que vossas excelências peguem alguma dotação financeira e dizem, olha, ó embaixador do povo, estás a gritar muito, está aqui alguma coisa para você ver o que podes fazer. Não preciso isso. Não é isso que estou a solicitar. O meu grande orgulho, a minha grande congratulação, o meu grande sentido de satisfação será efetivamente em saber, olha, houve consideravelmente uma diminuição significativa, substancial, de presença em massa dos meninos de rua na rua. Crianças. Eu não estou a falar de adultos. Eu quero falar das crianças. Eu não tenho, graças a Deus, até hoje, não sei, pelo menos que eu não saiba, nenhum parente a dormir na rua. Não tenho nenhuma criança a dormir na rua. Mas será que eu devia ter algum parente a dormir na rua para me preocupar e lutar, advogar em nome daqueles que estão a dormir na rua? Mas a questão é, mas isso é um problema complicado? É. Mas nós temos que encontrar um meio termo. Nós temos que encontrar uma solução. Porque, agora, vi alguns iluminados, se calhar, porque o problema da luta do estômago é muito complicado. O problema da luta da sobrevivência do umbigo é muito complicado. De falência moral. Atenta, aniquila gravemente a integridade moral, a consciência moral das pessoas. Alguns, inclusive, estavam a propor que eu pegasse todas essas crianças da rua e metesse na minha cabana, onde eu vivo. Mas eu pergunto, é minha responsabilidade, e até por se tivesse capacidade econômica, recursos financeiros, não tinha problema de construir um centro imponente, integrado, com todos os serviços mínimos lá dentro. Desde centro de saúde, desde capelas religiosas para transmitir a educação religiosa a esses menores, desde centros de artes e ofício para potencializá-los, municiá-los e capacitá-los para poder depois reinseri-los dentro da sociedade. Desde escolas de ensino primário, se não, por que não secundário? E outras visões que pudessem revolucionar o quadro da situação. Porque esse menino hoje abandonado é um potencial candidato à delinquência para atentar contra a vida dos nossos filhos amanhã. E quem conhece a história de superação de vida de Elder Chiuto pode saber que não tem outro interesse, é mesmo compaixão. É agir com compaixão. Por quê? Porque ainda temos algum resquício, com toda a nossa imperfeição, da graça de Cristo dentro de nós. Ninguém faz o bem se Deus não está com ele. Ninguém. Mas isso decorre de um processo de aliança contínua e permanente com o céu. Hoje, nós vimos pessoas muito mais alegres com a caída dos outros do que com a sua subida, do que com a sua elevação. Porque o amor de muitos se esfriou. Mas eu quero dizer que quando chegamos, porque quando nos foi notificado, a audiência estava marcada para as 9 horas. E nós chegamos sensivelmente menos 20 minutos para as 9 horas. Porque gostamos de ser pontual no que concerne a situações que requerem de nós algum sentido de responsabilidade acrescida. E, lamentavelmente, a comissão delegativa da senhora ministra de Estado, porque não foi ela que respondeu e recebeu-nos na primeira pessoa, teve que delegar o seu pessoal e tem esse poder discricionário, não há problema nenhum. Chegaram uma hora depois das 9. Pediram desculpas. Aceitamos as desculpas pelo sentido de humildade que demonstraram. Aceitamos as desculpas. Mas a bom rigor, não é a conduta ideal. Não é. Isso eu falo não para expô-los ou procurá-los, mas é para ajudar a melhorar o quadro da situação. Tanto a este pessoal como a todos os outros que, em igualdade de circunstância, exercem atividade de servidores públicos. Mas deixamos a nossa mensagem porque eles procuraram saber o que gostaríamos que a ministra fizesse. A senhora ministra de Estado. Olha, permitam-me dizer, e isso sem medo de errar, com todo o respeito e a devida vênia, reservo o bom nome da senhora ministra da Ação Social, Família e Promoção da Mulher. Mas no meu entender, é dos piores ministérios que essa Angola tem.
Porque, repara, ação social, família e promoção da mulher. São 3 itens importantes. Primeiro, ação social. Depois, família. Depois, promoção da mulher. Qual é a real existência funcional, operacional, material, substancial deste órgão? Senhor Presidente da República, com todo o respeito, nós depositamos muita confiança no senhor desde o início do seu mandato. Estávamos ávidos, esperançados de que havia chegado o momento de uma reviravolta para a vida dos angolanos. Mas o senhor murchou. O senhor recuou. O senhor está a demonstrar que as coisas não vão bem. Aliás, o cenário socioeconômico das famílias angolanas demonstram isso. Falam por si. A qualidade de vida econômico-social das famílias demonstra como é que está as contas a caminhar o seu governo. Nós não temos nada pessoal contra o senhor. Mas como angolano patriota, imbuído do espírito de amor ao próximo, com toda a nossa imperfeição possível, estamos preocupados. Como é que fica a situação em concreto? Eu não posso ser pai. Estou a comer, estou a beber da boa iguaria na mesa. E o meu filho está ao relento a comer areia. Eu não posso estar satisfeito com isso. E isso vai também para aqueles encarregados de educação, que até são funcionários públicos, estão identificados, mas que abandonaram as famílias, abandonaram os filhos, não dão assistência aos filhos. Você, meu irmão, está a me ouvir, eu estou a falar para ti, você que abandonou teu filho. Não importa se é filho da segunda, da terceira ou da quarta, filho é filho. Não há discriminação entre filhos. O que eu quero dizer, se reconcilia com essa criança. Porque você pode estar a cavar a tua sepultura sem saber. Você está a concorrer para ir viver no Beral, sozinho, de forma terror. Epa, é difícil. É difícil, meus irmãos. É difícil. Eu não percebo, porque eu quero tentar entender onde é que está a dificuldade de todos nós, e aqui o que estamos a fazer é a nossa parte. Repara, diz a lei de proteção e desenvolvimento integral do menor, a lei 25/12, de 22 de agosto, o seguinte, só para citar aqui o artigo que te dá legitimidade como cidadão normal, como cidadão singular, de agir a favor das crianças. Vê o que diz esse artigo. É dever de todo cidadão zelar pela dignidade da criança, protegendo-a de qualquer tratamento desumano, cruel, violento, exploratório, humilhante, constrangedor, discriminatório ou que de qualquer outra forma atente contra a dignidade e a integridade da criança. É dever. É meu dever, é seu dever, agir em conformidade com a disposição dessa norma ordinária. É uma lei especial de proteção e desenvolvimento integral dos menores. O que é que está-se a passar? O número cresce vertiginosamente todos os dias. As crianças, há um êxodo comunitário das áreas rural ou suburbanas, de crianças em condição de meninos de rua que estão na rua ao relento, sob extrema desproteção, sob extrema desorientação, sob extrema degradação permanente. Fazendo o quê? Quando não se tem orientação, não se tem instrução, não se tem educação, não se tem ensino, as pessoas andam à sorte de Satanás. Bebem, drogam-se, prostituem-se, atentam-se fisicamente de forma violenta e passamos por eles, fingimos que não estamos a ver. Por amor de Deus, haja empatia. Por amor de Cristo, tudo vamos deixar nessa terra. Ninguém vai levar nada. Ninguém.
Só uma coisa que vamos levar conosco. Só uma coisa. Não há maior riqueza do que o bom nome. Não há. Não há. Não há maior riqueza do que o bom nome. Por isso, enquanto estamos em vida, lutemos, exercitemos a cultura da construção do bom nome. Muitos passaram e só foram lembrados por aquilo que eles eram e não por aquilo que eles tinham. Ninguém foi lembrado pelo que tinha. Foram lembrados por aquilo que eles eram. Quem foi fulano de tal? Quem foi? Mas um governo que a partida não tenha a camada dos pobres, dos indefesos, dos mais vulneráveis, como seu ponto assente de política prioritária de governação, para restaurar a situação socioeconômica desta franja, deste tecido social humano, totalmente vulnerável, eu acho que é um governo fracassado. É um governo que vai fracassar. Você sabe por que, fazendo aqui um estudo comparativo, com todos os nomes que o chamaram, com todos os defeitos que pode ter, Lula da Silva mereceu a atenção da maioria esmagadora dos brasileiros? Sobretudo pobre. Porque ele tem como bandeira resgatar, quer dizer, dignificar, devolver a dignidade humana merecida a todos os seus cidadãos, sobretudo aos grupos populacionais mais desfavorecidos. O pobre tem que voltar a tomar café, tem que ter refeição, como ele diz, o período à tarde, tem que ter uma refeição de noite. É o pobre. O que deve haver é humanismo. O que nós precisamos, de facto, em Angola, não é muita coisa. Eu não teria necessidade, deixa-vos confessar, de dar rosto, de falar a respeito da política nacional, se o básico, o mínimo do básico, estivesse resolvido. Nem sequer quereria saber de política ativa. Para quê? Nem sequer quereria saber de política ativa. Mas eu não quero ser compárcipe. Participe. Cúmplice da desgraça de um povo que legitimou um Estado politicamente organizado por meio do sufrágio universal, lhe endossou, lhe transferiu, lhe conferiu poderes inalienáveis, muitos deles, poderes absolutos, direitos absolutos para em seu nome gerir, administrar, governar os bens da república no interesse da coletividade. No âmbito de quê? Do contrato social. O problema aqui não é de favores, o problema é do contrato social. É o contrato social. É o contrato social. Há incumprimento das cláusulas contratuais. Quando há incumprimento das cláusulas contratuais, dá o quê? Qual é a consequência jurídica? Dá responsabilizações. Para além de concomitantemente concorrer para a extinção do vínculo contratual. Tudo que fizemos na Terra, não pensamos que primeiro vamos pagar no inferno ou no céu. É aqui. Muitas vezes concorremos para a nossa geração, inclusive, também pagar pelos nossos erros. Então, é assim que eu apelei, deixei o recado ao consultor e, concomitantemente, assistente da Sua Excelência, Senhora Ministra de Estado para a Social, de que, embora ela não tenha poderes de intervenção direta, de demandar aos órgãos ministeriais que estão no âmbito do seu setor, porque ela responde diretamente ao Presidente da República no domínio social. Mas ela tem o poder de divulgar, de recordar que ela, entre linhas, é em linha vertical superior hierárquica de todos os outros ministros do setor social. Hierarquicamente tem uma palavra a dizer. Será que não pode? Eu questionei desta forma.
Será que não pode a senhora ministra de Estado para a área social ir ter com sua excelência o senhor presidente da República e chorar na presença dele, clamar na presença dele, suplicar, senhor presidente? O número de crianças cresce todos os dias. Senhor presidente, a situação está horripilante. Excelência, por amor de Deus, vamos fazer alguma coisa. Eu não tenho dúvidas que se o senhor presidente abraçar a causa zero criança na rua, em 48 horas, o número desce exponencialmente. Basta só que ele diga, vamos olhar com preocupação a situação dos meninos, das crianças em situação de meninos de rua. Quero ver os meninos devidamente dignificados. As crianças têm que ser dignificadas. Não façamos isso. É um crime de lesa humanidade sem igual. É um crime de lesa humanidade. É um crime contra pessoas humanas indefesas. É um crime de omissão do dever de prestar um serviço público à nação. É um crime contra a Constituição da República de Angola, que consagra com prioridade absoluta, a defesa do superior interesse dos menores. Eu não percebo o que está-se a passar. Vocês viram que há tempos fui aqui na zona do Zango 3, onde tem uma série de famílias, aquele povoado, aquela zona comunitária, onde tem um leque de famílias que vivem até hoje, mais de 13 anos, sensivelmente, naquelas cabanas de chapa. Sem proteção nenhuma, sem dignidade humana nenhuma, sem qualquer dignidade possível como pessoa humana. Eu entrei por dentro daquelas cabanas de chapa, coisa que, por um pouco, eu toco no teto daquelas chapas. Por um pouco. Porque tem menos de 2 metros. Aquilo é um abismo de calor sem igual. É terrível. Se calhar não temos ideia do que estamos a falar, porque não somos nós que estamos a vivenciar aquilo. Mas eu fui lá constatar, depois de receber uma notificação de um professor, que eu chamo um professor ultra-humano, não ganha nada para lecionar para aquela comunidade, para as crianças. Mas ele dispõe o seu tempo para ensinar o A, o B, o C, o D para aqueles meninos. E sabe onde é que as crianças sentam? No chão. A maior parte delas sentam no chão. Nem giz tem deficiência de ter giz. Tem um quadro totalmente em desuso, rodeado de cabanas de chapas. Tudo o que eles querem é que apareça um bom samaritano, alguém de boa fé que diz, olha, meu irmão, não tenho muito, mas eu quero patrocinar aqui um alpendre, meter uma chapa em cima para evitar o sol, porque sabe que o Zango é muito quente. E aquele povo sofre com a quentura do sol. Ele diz, tem que vir muito cedo, tem que matinar, tem que madrugar, para aproveitar enquanto o sol ainda não abriu. Eu vou voltar para lá porque a palavra de um homem é a sua honra. Primeira semana de fevereiro eu vou para lá para, com a ajuda de Cristo Jesus, levar uma pequena dotação. Uma pequena dotação. Estou a ver algumas pessoas que estão a se predispor em ajudar com material escolar. Traga. Não precisas me dar dinheiro, não quero o teu dinheiro, não vivo de si, meu irmão. Com todo o respeito. Eu vivo da graça do Senhor, eu como meu pão coxá, vou engordando. Mas, se você pode dar um caderno, se você pode dar uma lapiseira, se você pode dar um banco de criança, um quadro, uma caixa de giz, uma chapa para ajudar a começar a se meter o alpendre ali, por que não faz? Há uma irmã, hoje é a primeira, desde que se anunciou esta situação do Zango, é a primeira ajuda humilde, simbólica, que recebemos. E ela vive onde? Em Portugal. A irmã Lúcia, que Deus te abençoe. Muito obrigado pela tua predisposição. Não importa
sei quanto, mas é a ajuda dela, é a capacidade dela. Mas alguém tem que interceder a favor desses menores. Alguém tem que fazer alguma coisa. Vamos juntar forças. Vamos juntar as sinergias. Vamos fazer unidade de forças. Por que não podemos dar o melhor de nós para devolver um pouco da alegria de quem vive oprimidamente a todo tempo? Os meus irmãos angolanos, eu noto que os meus irmãos angolanos que vivem na diáspora demonstram mais empatia, mais amor, mais clemência, mais humanismo pelo sofrimento do dia a dia que os angolanos vivem cá dentro, do que nós que estamos aqui dentro. Nós estamos aqui dentro de lançar boatos, calúnias, intrigas, somos bons. Mas para ajudar o próximo, Deus nos acuda. Para encontrar erro nas pessoas, somos bons, somos mesmo experts. Somos mestrados, somos mestres, somos doutorados. Mas para estender a mão a quem precisa é uma luta terrível. Porque o amor de muitos se esfriou. O amor de muitos se esfriou. Mas o que me vale ser endinheirado, ser chamado de Big Boss, ser chamado de rico, de milionário, se eu não posso repartir a minha riqueza material com quem mais precisa do que eu? Com o paupérrimo, com o indefeso, com o desfavorecido, com o pacato cidadão. Somos todos imperfeitos, todos nós falhamos. Eu que vos falo, falho todos os dias. Mas todos os dias medito profundamente. Me reconcilio com Deus, com o meu espírito, com o Espírito Santo. Oro a Deus Pai, ajuda-me a ser melhor do que já sou. Livra-me, Senhor, do caminho que não te agrada. Tá bem, vamos fazer isso, Rodrigo. Por quê? Por que não podemos agir com camaradagem, com complacência, de forma egocêntrica? Por que não podemos agir com humanismo? O que está a faltar? Será que o mal é nascer em África? É crime nascer em África? Porque nós até, vossas excelências a ti, que vão lá fora, num país do primeiro mundo, vejam a qualidade de nível, o nível de qualidade de vida que se proporciona para aquele povo. Fizemos fotografia, fizemos selfie, mandamos na rede social, Copong, a demonstrar que, olha, estou na Europa, olha, estou na América. Mas nós podemos imitar os bons atos. Imitar o bem não é crime nenhum, não é vexatório, não é vergonhoso. Imitar as boas iniciativas, as boas tendências, bons costumes. Nós fizemos aqui tanta confusão porque tudo que é imitar do Ocidente. Mas imitar o que é bom não é crime. Se o Ocidente tem valências, tem valor, tem visão de efetiva redistribuição equitativa da renda pública nacional, de igualdade, de promoção da igualdade de tratamento e de direitos sobre os seus cidadãos, se ela oferece condições de vida, de proteção social na velhice, no que tange a segurança social e outros institutos que devem salvaguardar os interesses dos cidadãos, por que não podemos abraçar boas causas? Por quê? Por quê? Então, eu estou preocupado, honestamente falando, com a situação de que se vive, de que vivemos hoje. Preocupadíssimo. São sensivelmente 20 anos, a caminho de 21 anos, de paz efetiva, do calar das armas. Como é que podemos gizar patrioticamente uma visão que possa revolucionar o quadro da situação e devolver o mínimo de dignidade possível a esse povo?
Eu vou ter excepcionalmente a hombridade, a petulância de responder o meu irmão José. O meu irmão José que diz, mas velho, estás de parabéns, mas não muda de quadro. Meu irmão, eu não sou melhor do que você, do que ninguém. Mas eu te garanto que se fosse para a projeção pessoal, já teria tempo de estar onde andei a ser convidado para ir. Se calhar não me conhece, mas também eu não conheço o amanhã. Não vou cuspir ao céu, mas sabe qual é a minha oração? Senhor, me guarde para te dignificar com toda a minha imperfeição. Guarda o meu coração. Porque a corrupção é o caráter, é o coração da pessoa. Quem vem da base não tem problema de voltar para a base. Diferente de quem apanhou boleia. Por inerência do seu status quo, dos seus parentes, dos seus encarregados. Por inerência, da qualidade de progenitórios que têm do ponto de vista financeiro. Porque foram titulares de cargo de grande responsabilidade público-governativa. Se o pai cai, ele também, se cair, tem dificuldade de se adaptar. Mas quem já veio da base, quem realmente entende o que é o sofrimento e não se compadece com quem está a sofrer, então já morreu há muito tempo. E nós temos muito homicida nesse país. Porque se você diz que tem e você não se compadece com o próximo, então os teus bens é de origem duvidosa. É de origem duvidosa. Nós vimos pessoas de outro nível, de outras latitudes geográficas, a doarem-se a si para que os mais desfavorecidos vivam, sobrevivam, persistam, subsistam e consistam no tempo e no espaço. Temos ouvido o testemunho do grande jogador Sadio Mané. Não construiu uma aldeia. Não construiu uma aldeia. Ofereceu do seu povo, o povo onde ele viu nascer. Casas condignas, humildes mas condignas. Com todos os serviços mínimos lá dentro. E paga subsídio mensal àquelas famílias todas. Mais de 2.000 famílias. Esse indivíduo morre hoje. Aquela aldeia não para. Não para chorar aquele indivíduo mais de meses. Mas sabe, há pessoas que morrem hoje. E as pessoas dizem assim, mas só morreu agora. Quer dizer, ele morreu 2 vezes mais, porque é amaldiçoado na terra, enquanto em vida, e é amaldiçoado ainda debaixo da terra, enquanto morto. Mas aguardando o quê? O juízo final. Porque o que morre inicialmente é o corpo físico. O espiritual aguarda o juízo final. Por quê? É um anjo encarnado que foi contraproducente enquanto em vida na terra. Eu espero que os governantes em Angola entendam que ser servidor público, mais do que significar oportunidade para o autoenriquecimento pessoal, para se locupletar da renda pública, para desviar o erário público, para mostrar um ar de impunidade, de mostrar que agora é minha vez, esbanjar lazer, benesses e regalias, é um verdadeiro sacerdócio divino patriótico. Não é a política que é má, mas são as pessoas más que tornam a política má. Não é a política que é suja, são as pessoas sujas que tornam suja a política. Mas a política, olhando na perspectiva de Aristóteles, até o próprio Platão, é a arte do bem servir. A política, na perspectiva de Jean-Jacques Rousseau, é a arte do bem servir. O próprio Nicolau Maquiavel, que nós às vezes aqui, para enfatizar, invocamos muito em sentido negativo. Maquiavel dizia que o mais importante não sejam os meios, mas é o êxito político.
É o êxito. Deve haver o êxito preconizado. O êxito político. Não importa os meios, mas o êxito político. Estou muito preocupado com o rumo que se terá nesse país. Nós estamos aqui predispostos a entregar-nos, a nos doar gratuitamente, neste domínio da causa Zero Criança na Rua. Fizemos a primeira marcha que ocorreu a 12 de novembro do ano transato. Fizemos um manifesto, lemos o manifesto com 5 pontos de propostas que podem se consubstanciar ou configurar como possíveis vias de mitigação e redução significativa da situação. Porque cresce em número vertiginoso a proliferação massiva de crianças em situação de meninos de rua. 5 pontos. Dentre os 5 pontos, acredito eu que, se haver boa vontade política governativa, um dos pontos pode servir de elemento de se levar em consideração para mitigar o fenômeno. 5 pontos significa dizer que o nosso objetivo não é só criticar por criticar, não é esse o nosso apanágio. Não é. Mas também apresentar possíveis vias de soluções. Nós não temos financiamento de ninguém. E aqui não há nenhum laivo político partidocrático. É preciso que se diga isso. Não há nenhum laivo político, de quem quer que seja, nem eu aceitaria isso. Mas eu entendo que se Deus me impôs, ai de mim, como disse o apóstolo Paulo, ai de mim se não anunciar o reino do céu. Porque se é meu negócio, então tenho por que esperar uma contrapartida. Mas se é uma imposição que me foi feita, ai de mim se não anunciar o reino, se não pregar o evangelho. E esse é o evangelho político governativo. Há várias formas de pregar o evangelho. Os governantes não são os demônios. Um bom governante é um bom servidor. O governante também é uma entidade instituída por Deus para servir o seu povo. Então qual era a visão de Cristo? É servir. Se a visão de Cristo é servir, é unânime pensar que o governante, segundo Romanos 13, porque a Bíblia diz que não há nenhuma autoridade que foi colocada lá em cima se Deus não permitiu. E ele é que coloca, ele é que retira. Mas a questão é, o sofrimento é demais, por que Deus não tira? Calma. Tudo acontece no tempo de Deus. Gostaria eu que as coisas acontecessem no meu tempo. Mas não perca as esperanças. Eu acho que nós podemos ser melhor, basta querermos. Podemos fazer melhor, basta querermos. Tem que se haver uma solução. A situação não pode continuar na mesmice. Não pode. A situação não pode continuar na mesmice. Tem que haver uma tendência, um resquício, algum indicador que demonstra que está a haver alteração do quadro substancial. Eu acho que se você não pode ser útil para a sociedade, você já está morto. Se você não pode ser útil para o próximo, você está morto. Se você não pode oferecer, se doar a si para que o outro viva, você está morto. E a morte não se confunde só com a morte física. A morte no amor, a morte na sensibilidade, a morte psicológica, a morte emotiva, a morte espiritual. Precisamos fazer alguma coisa. Nunca tive prazer de ir para a rua marchar. Não é meu prazer. Se me veres aí para a rua marchar, no âmbito do Zero Criança na Rua, é porque não encontrei acolhimento por parte dos órgãos da administração pública. É porque não encontramos uma solução possível. Então, fizemos isso de última via, última ratio, última hipótese, não havendo alternativa. Para exprimir o que sentimos, apelativamente, nos marcos da legalidade, do respeito mútuo, para dizer que não pode continuar a situação nesses termos. Família, isso eu queria vos reportar sobre a audiência que nos foi concedida
por representatividade delegativa. Não foi a senhora ministra de Estado que nos recebeu na primeira pessoa. Mandou uma delegação sua, composta por 12 elementos, que queriam saber o que é que nós queremos que a ministra faça. Eu penso ser uma ministra de bem. Penso ser. Tive a oportunidade de estar com ela no dia em que fui exercer o meu direito de sufrágio universal. Foi ela que nos reconheceu, saudou cordialmente. Não tenho nada pessoal, até nem devo ter com qualquer governante que seja. Não devemos ter nada pessoal, mas é no âmbito do contrato social. E é isso que nós estamos aqui a exortar. A necessidade de se olhar com preocupação para esse tecido social humano que está totalmente vulnerável, que são as crianças. Mas deixamos como recomendação, e aqui já estamos a terminar, pedimos à sua locomotiva delegativa para dizer à senhora ministra de Estado que nós gostaríamos que ela fosse a primeira advogada da causa Zero Criança na Rua e que ela fosse concomitantemente a madrinha, em sentido abstrato, para a causa Zero Criança na Rua. Fosse ela interceder como se fosse sua causa de luta, como se fosse sua própria causa, como se fossem seus filhos que estão na rua a padecer, a sussurrar, bramindo, clamando por quem possa se compadecer com a sua situação. Pedimos que a senhora ministra fosse até o senhor presidente da República para clamar pela sua intervenção. Você acha mesmo que o senhor presidente quiser levar isso como sua bandeira? Em mais de uma semana, as crianças não saem da rua. Não vão encontrar sítio. Não vão encontrar lugar para os colocar. Não vão responsabilizar os progenitores. Sabe por que estamos a cobrar ao governo? Porque os encarregados não são responsabilizados. Como o governo está sobre inércia, está sobre incúria, não supervisiona, não fiscaliza a ação dos progenitores no âmbito da tutela familiar relativa aos menores, eles vão para a rua. Quando já sai da sua casa e vai para a rua, já é problema do Estado. Porque passou a linha do limite fronteiriço do território entre o ente privado, que é a família, com o ente público, que é o Estado. Se o Estado permite ele estar na rua, ele está a dizer que eu assumo a responsabilidade. Então, o que deve-se fazer é, todos nós, sobretudo a administração pública, que tem responsabilidade elevada, acrescida, criar uma ação, uma ação emergencial de atuação operacional conjunta. Por exemplo, os nossos agentes da polícia têm legitimidade, e estamos a falar, todo cidadão tem legitimidade, mas eles muito mais, por estar instituído com o poder público, revestido do poder público, para pegar aquela criança que está na rua e dizer, onde é que você vive? Quem te mandou aqui? Onde está teu pai? Onde está tua mãe? Onde trabalha o pai? Onde trabalha a mãe? Inquirir na hora, porque é flagrante. O crime é flagrante. Ir com ele até onde ele reside e intimar, dar voz de detenção, preventivamente, dar voz de detenção ao progenitor que está a permitir com que aquela criança seja submetida àquele maus tratos, ao abandono. Crime de abandono no âmbito da lei dos crimes contra a violência doméstica é crime. É crime, é abandono de infante. Abandono de menor é crime. Bem, família, vamos continuar a interceder, vamos continuar a clamar para saber o que é que se poderá fazer. Dizia Jesus Cristo, para terminar, quando os discípulos o abandonaram, todos se espalharam, fugiram. Ele disse, eu não estou só. O Pai que me enviou está comigo.
Criamos o NEFIDAS, o Núcleo Forte de Defesa dos Direitos Humanos e Ação Social, em virtude da causa Zero Criança da Rua. E aqui vai um apelo com muita vênia aos nossos irmãos dos partidos políticos que têm assento parlamentar. A situação das crianças é prioritária. Goza de prioridade absoluta, de discussão permanente. É um problema de discussão permanente. E eu falo precisamente para a oposição que tem assento parlamentar. Discussão permanente, a situação das crianças em situação de meninos de rua e nas condições em que se encontram. E exorto também aos nossos manos do MPLA, deputados representantes do povo, com maioria representativa, porque é esse povo que, entre linhas, na legalidade, lhe deu poder para lhe representar, para procederem conforme a lei. Família, o amanhã é de Deus. Sabe Deus o que ocorrerá amanhã. Mas enquanto podes, enquanto há tempo, doa-se a favor dos outros. Doa-se. Não vais agradar a todos, é impossível. É impossível. Há pessoas que nunca fizeste mal nenhum, mas te falam mal. Há pessoas só o facto de você não sentar com ele na rua, no bairro, para falar fofoquice, te fala mal. Mas você lhe saúda cordialmente. Não, ele quer que você fique ali a vender cacuço com ele. A vender os micates. Na forma de fofoca sobre a vida dos vizinhos. Que Deus abençoe Angola. Vamos continuar a interceder, orando fortemente, para ver como é que podemos alterar o quadro da situação. Há muitos orçamentos a serem aprovados. Muitos orçamentos. Orçamento para a construção de não sei o que, orçamento para não sei o que. Mas se você olhar na substância, a criança goza de maior prioridade. Goza de maior prioridade. Façam orçamentos para resgatar esses valores. Façam orçamento, gastem quanto puderem do Tesouro Nacional para resgatar as crianças. Não façam isso, é crime. Não façam isso, por amor de Deus. Não façam isso, por amor de Deus. Não é esta Angola que nós queremos. Não é. Não é essa Angola. Não é. Fiquem na paz. Até a próxima edição. Saudações.